Olá, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui outra vez. Fazemos de conta que somos CVV. Como vai você? Tudo bem? Pois é, do lado de cá também. Eu estou muito bem, estou maravilhosamente bem. Hoje nós vamos falar, nós estamos assim, né? Nós aqui outra vez. Se você pensa que nós somos embora, hein? Hoje nós vamos falar sobre a trajetória pouco conhecida de Francisco de Assis Martins, nascido em 1920, desafiou a estrutura social da época. Era o período pós-abolição, marcado pela marginalização da população negra, com consequências sentidas até os dias de hoje. O texto é de Gustavo Roberto da Silva. Eu sou Barbosa, do blog Desconhecidos e Famosos Afros Brasileiros. Tá? Então, eu espero que você goste do nosso trabalho, compartilhe, dê um like, inscreva-se no canal e teçam seus comentários. Isso para nós é muito importante, tá ok? Então, vamos ao que interessa. Formado em 1945 pela Faculdade de Direito da USP, Francisco de Assis Martins foi advogado, professor, palestrante, conferencista, representante de instituições e possuiu diversas propriedades, além de falar 5 idiomas. Para um homem negro de origem pobre, as conquistas de Francisco são um exemplo de que oportunidades precisam ser concedidas para a população negra. Abre um parênteses aí, um aspas. É urgente para a sociedade mentalize que... Não sei, é urgente que a sociedade mentalize que existem pessoas pretas, intelectuais, poliglotas, que através do acesso à educação transformaram suas realidades. Fecha aspas, afirma Leonardo Francisco de Moura Martins Ribeiro da Silva, que é neto do advogado formado em 1945. Nascido em São Paulo no ano de 1920, Francisco de Assis foi criado apenas por sua mãe, Benedita Martins, já que o pai nunca o registrou. Benedita era natural do litoral paulista e foi uma das milhares de pessoas que se dirigiram à cidade de São Paulo no início do século XX, em busca de trabalho. Na capital, foi trabalhadora doméstica no casarão de uma família de barões, onde criou 4 filhos, incluindo Francisco. De novo, aspas. Pelo que minha mãe e meus familiares contam, ele cresceu no quartinho da funcionária. Eles contam que, a princípio, ele não tinha nem cama. Ele não tinha nem cama. Cresceu em um caixote de madeira. Fecha aspas. Conta o neto Leonardo. Ficou uma coisa meio confusa aqui, né? Mas ele não tinha um lugar para morar. Morava com sua mãe e praticamente sua cama era um caixote. Sabe-se lá se é aqueles caixotes de cebola, né? Que vivia antigamente. Pois é.
Naquele período, o Brasil vivia seu primeiro período republicano, de 1898 a 1930. O fim institucional do regime escravocrata era recente e a população negra não obteve qualquer tipo de indenização ou proteção do Estado. A Faculdade de Direito era um ambiente de presença majoritariamente elitista, com filhos de políticos e barões do café. Dos 12 presidentes civis da Primeira República, 9 passaram pelas arcadas do Largo São Francisco. Apesar das condições adversas, Leonardo afirma que o avô sempre demonstrou ser estudioso e dedicado e recebeu auxílio da família proprietária do casarão para ter acesso a materiais de estudo. Apesar dessa posição o bisavô de sua empregada doméstica, essa família acolheu ela e o filho e sempre incentivou meu avô e os irmãos a estudar, ler, inclusive davam livros para ele. Pela educação que tinha pela educação de minha bisavó, dava por meio desses acolhimentos. Ele pôde ter acesso a boas escolas, disse o neto. Contrariando a normalidade do mercado de trabalho da época, que não dava oportunidade para pessoas negras ocuparem cargos considerados intelectuais, Francisco de Assis ingressou na Faculdade de Direito da USP em 1941. Se formou em 1945 e colou grau no ano seguinte. Já tornado o inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a OAB, né? Francisco atuou nas áreas civil e tributária em um escritório próximo à Praça da Sé. Segundo ele, meu avô conseguiu comprar uma casa na Avenida Brasil, nos Jardins. Naquela época, se ele não era o único homem negro proprietário de uma casa naquela região, era um dos únicos. Um dos raros casos naquela época e até os dias de hoje. Acho que hoje em dia nem deve ter gente preta lá como dono de propriedade. Fecha as aspas. No âmbito pessoal, Francisco de Assis casou-se com Teresa Paulino de Moura Martins e juntos tiveram uma única filha, Maria do Carmo Paulina de Moura Martins, mãe de Leonardo. A avó Teresa foi uma mulher negra que trabalhava como costureira e dona de casa. A partir do crescimento do meu avô, eu posso dizer que ela virou uma socialite. Ela fazia trabalhos voluntários, atuou no Hospital do Câncer, foi diretora da creche e frequentava eventos com empresários, juízes e advogados. Conta o neto. Formado em artes, Leonardo trabalhou em escolas públicas e hoje atua junto à Assistência Social da Prefeitura de São Paulo, atendendo a população em situação de rua. Em 2023, começou a cursar Direito na Universidade Zumbi dos Palmares, por um pedido do próprio Francisco de Assis, antes de seu falecimento. Leonardo tem o nome do avô
em seu sobrenome como forma de homenagem. Abre aspas. Foi mais que isso. Nesse período de transição e trabalho escravo para o trabalho assalariado, houve uma ação deliberada das elites para promover a marginalização dos negros, inclusive atualizando a legislação. A Lei de Terra de 1850 impede os pobres e os negros de terem acesso à terra e de sobreviver da agricultura familiar. Em 1854 e depois em 1878, existiram leis que proibiram os escravos de frequentar a escola. Em 1886, existe uma postura municipal de São Paulo que proibia que os escravizados exercessem algum tipo de trabalho particularmente mais valorizado socialmente e melhor remunerado. Ou seja, houve a exclusão da terra, exclusão da educação e a exclusão do trabalho. Fecha aspas. Professor Ramatiz Jacinto. O apagamento histórico que o avô sofreu foi uma das motivações de Leonardo para querer contar a história de Francisco de Assis. Ao visitar o Museu da Faculdade de Direito, além de encontrar apenas representações de pessoas brancas, a única figura negra vista foi a de um funcionário que trabalhou durante anos na universidade. Então, abre aspas, longe de mim desmerecer a atuação do funcionário, que merece estar ali, e também é um tipo de representatividade. Mas por que a USP não coloca as pessoas pretas que se formaram ali como intelectuais e professores, como meu avô, fecha aspas, questiona Leonardo Martins? Com certeza, né? Então, o que dizemos de tudo isso? O homem era bom. 5 idiomas. Fui professor, foi tudo. Mas não conta lá na galeria dos intelectuais o seu nome. Ora bolas! Ô USP, ô São Francisco! Vamos colocar o nome do nosso parceiro aí, meu velho. Que isso? É o texto, como já dissemos, né, de Gustavo Roberto da Silva. Se você gostou desse nosso trabalho, clique no positivo, inscreva-se no canal e faça comentários. Comente, compartilhe. Assim o YouTube vai dizer pensar e distribuir para outras pessoas e falando que nós estamos fazendo um trabalho muito bom. Tá ok? Então contamos com você a partir de agora. Namastê. Fui!